Olá, amigos, como vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas e das adversidades. Bem, o vídeo de hoje é uma resenha de um livro, né? Um vídeo sobre a literatura. E o livro da vez é esse aqui, ó. Um Copo de Cólera, né? Do Radwan Nassar. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse autor e desse livro, ou talvez não. Ele é muito conhecido, muito famoso, né? Por esse livro aqui, Lavoura Arcaica. Tá, talvez vocês já tenham visto e ouvido falar a respeito dele quanto a este livro. Este livro eu nunca li, né? Na verdade, esse é o primeiro contato que eu tenho com o Radwan, até porque a obra do Radwan é bem pequena, né? E já entrando no vídeo em si, o Radwan Nassar nasceu no dia 27 de novembro de 1935, lá em Pindorama, no interior de São Paulo. E aí, quando ele era adolescente, ele foi para a cidade de São Paulo e cursou Direito e Filosofia na Universidade de São Paulo, na USP, né? Em 1975 ele publica então Lavoura Arcaica, tá? E em 1978 ele publica Um Copo de Cólera. Lavoura Arcaica é um romance, né, mais extenso, vocês conseguem perceber. E Lavoura Arcaica é uma novelinha de 84 páginas. Um daqueles livros para você ler numa sentada só, ou pelo menos em um dia só. Né? Eu comecei a ler esse livro de manhã, antes do almoço eu já tinha terminado. Então, assim, é bem rapidinho a leitura dele, até porque você é imergido, né, nas palavras do autor, você começa a ler e você não consegue parar. Então, de fato, esse aqui é um daqueles livros, se você está procurando um livro para ler em um dia, não sei, numa viagem, enfim, que você vai estar de carro, vai poder ler. Enfim, é um livro que você consegue ler bem rapidinho, tá? Então, em 1975 ele lança Lavoura Arcaica, em 1978 ele lança Um Copo de Cólera, só que ele escreveu esse livro em 1970, tá? Inclusive, o pessoal aqui da Companhia das Letras, que faz a edição, fala isso, que ele escreveu o livro em 1970. E aí, em 1997, ele lança Menina a Caminho, que é um livro de contos. E essa é toda a obra do Radwan Nassar, tá? Ele não é um autor, que acho que é a palavra que fala, né, prolífero, né, que produz muito. Na verdade, ele é, então, um autor que produz só essas três obras. Depois desses livros, ele foi para o interior, né, de São Paulo e foi viver no seu sítio e disse que não tinha mais nada de novo a contar ou dizer ao mundo, que o que ele tinha para dizer ao mundo ele já havia dito. Então ele é um senhorzinho aí já com seus 85 anos que vive no interior de São Paulo, vive lá no seu sítio, tá? Inclusive o Radwan Nassar ganhou o prêmio Camões de 2016, que é um dos prêmios mais importantes aí dados à língua portuguesa, né, a obra escrita em língua portuguesa. Mas bem, falando do livro então. O livro é bem pequeno, né, tem 84 páginas, é dividido em 7 capítulos, microcapítulos, né, que são, eu escrevi aqui para ficar mais fácil, que é a chegada na cama, o levantar, o banho, o café da manhã, o esporro, que é então o cerne do livro, a alma do livro, e a chegada novamente, tá? O livro tem dois personagens principais, que ele não dá nome para esses personagens, mas é um casal, tá? É um homem e uma mulher, que a gente acompanha então um dia na vida desse casal. Na verdade, o primeiro capítulo, a chegada, é justamente ele chegando nesse sítio, né, de carro, e aí ele já se depara com essa mulher namorada, esposa, companheira. A gente não sabe, ele não fala a respeito de qual é a relação que ele tem, com qual é o tipo de relação que há entre eles dois, mas ele já chega e ela já está esperando por ele. E aí ele chega, come um tomate, né, uma cena bem erótica, bem sensual dele comendo um tomate, provocando ela. E depois ele vai para a cama, eles fazem amor. O pessoal fala que tem uma cena muito escrita, né, de sexo e tal, mas na verdade, assim, ele fala pouco a respeito da relação que eles têm. O que ele fala mais é da imaginação de outras relações que ele já teve. A parte mais narrativa que tem sobre sexo é ele na cama esperando por ela. Ela vai no banheiro, ele fica esperando por ela, e aí ele começa a se lembrar e tal. E tem toda uma questão de
fetichismo, né? Que ela tem um fetichismo com o pé dele, ele brinca com isso, mas enfim, fala sobre isso. No outro dia ele se levanta, né? Logo pela manhãzinha cedo, acho que 5h e meia da manhã. Eles vão tomar banho juntos, ela dá banho nele. Depois eles tomam um café, né? Tem um caseiro e uma caseira que cuidam do sítio. Acho que é a Dona Mariana e seu Antônio, se não me engano. E aí o café da manhã é preparado por eles, né? E aí no café da manhã, enquanto ele fuma um cigarro, da mesa do café da manhã, ele vê uma coisa que deixa ele totalmente possuído, totalmente louco, transpassado, assim, que ele vê que a cerca viva que ele havia se dedicado tantos dias tá com um rombo gigantesco feito por formigas, né? Acho que é saúva, não sei o nome da espécie de formiga específica, que havia feito um buraco. E isso deixa ele transtornado, né? E aí ele começa a brigar com os caseiros, com o caseiro, né? Começa a ficar doido e ela, né, a namorada, a mulher, enfim, meio que intervém nessa loucura dele, né? Nessa cólera que ele toma. E aí eles começam a discutir. E aí, assim, o capítulo principal é essa discussão homérica, essa discussão, sabe, quase como que uma epopeia, assim. E o Radwan Nassar, ele tem um controle, um domínio das palavras que é assustador, assim. Por mais que você não goste do livro, termine de ler o livro, fala, não achei o livro tão relevante assim. Pelo menos a minha primeira impressão quando eu terminei de ler, eu fiquei tipo, tá, o que isso tem demais nesse, o que tem demais nesse livro? Depois eu fui refletindo e pensando, e assim, de fato esse livro tem tudo para ser um clássico, ele é riquíssimo. E por mais que você não goste, mas que você não considere o livro relevante, uma coisa é incontestável, o domínio das palavras que o Radwan Nassar possui. Ele domina as palavras assim de uma forma quase que chega a ser espantoso assim a escrita dele. A escrita dele é em um fluxo só, né? Então, por exemplo, ele não tem divisão de parágrafos, ele não tem letra maiúscula, letra minúscula, ponto final. É uma escrita só, né? E o capítulo, quando você começa a ler o capítulo, ele só vai acabar lá no final mesmo. A escrita, então, você tem que ir lendo nesse fôlego. E é tão. Você passa a ser imergido de forma tão profunda pelas palavras dele que é assustador, assim, sabe? É como se você tivesse sentado vendo um mar de palavras te tomando conta, sabe, te imergindo mesmo, e essa sensação de afogamento, porque você não tem tempo, as palavras não param, não tem um espaço de parágrafos, você vai lendo aquilo, vai, sabe, você vai quase que ficando sem ar, né? E eu separei algumas partes aqui que eu gostaria de ler para vocês, porque eu acho muito interessante algumas coisas que ele trabalha. Tá? É importante a gente lembrar que esse livro ele é escrito em 1970, então a gente está no auge da ditadura militar, tá, no Brasil, e tem um confronto político aqui em volta. É claro que a discussão, a briga que esse casal tem, que a gente não conhece, a gente não entra, ele não fala muito a respeito da vida desse casal, mas a gente percebe que eles vão acabar se atacando pelos seus posicionamentos políticos, pela forma como eles veem o mundo e têm uma leitura política da realidade, né? Então eles vão se atacar por isso. E assim, é muito interessante porque todo mundo que já esteve em algum relacionamento sabe como é um relacionamento, é isso, né? É altos e baixos, assim. E aí você vai emergir nisso, numa sensação que você tem um casal que ali que chega, se ama, apesar de eles não conversarem muito, eles têm um momento íntimo, um momento erótico, um momento de sensualidade máxima ali, né? Se fala das relações sexuais que eles têm, e aí depois eles têm uma briga lascada e o livro acaba quase como que ele começa. Então, justamente sobre esses altos e baixos que os relacionamentos têm. Mas para mim, assim, a leitura que eu faço desse livro é quase que um retrato de um relacionamento abusivo das duas partes, tanto dele quanto dela, né? O que ele espera dela e o que ela espera dele é perceptível na discussão, nas palavras, e é um relacionamento abusivo, é um relacionamento assim, quase que doentio, né? Tem uma questão feticista, mas não é só isso que tá o problema ali. Tá o problema no que o outro, no que um espera do outro e na forma como um enxerga o outro, né? Mas então, deixa eu ler aqui as passagens, para não ficar muito longo esse vídeo. Olha só, esse aqui é uma parte que ele fala a respeito das relações sexuais que ele tem, né? Dele imaginando. E com isso, fui repassando sozinho na cabeça as coisas todas que fazíamos, de como ela vibrava
com os trejeitos iniciais da minha boca e o brilho que eu forjava nos meus olhos. O brilho que eu forjava nos meus olhos. Percebo que não é uma coisa sincera, né? Onde eu fazia aflorar o que existe em mim de mais torpe e sórdido, sabendo que ela, arrebatada pelo meu avesso, haveria sempre de gritar: é este canalha que eu amo. Então você percebe aqui que aqui já você consegue perceber um pouco desse relacionamento abusivo, assim, né? Em que ela ama esse avesso dele. E aí, olha só, depois que ele se levanta, né? Esse aqui é o capítulo na cama. E depois, quando ele se levanta, ele vai ver o nascer do sol na janela. E aí, ela, ela se levanta também, abraça ele por trás. E eles vão juntos tomar banho. E tem uma parte que ele fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui de mais longe pra vocês perceberem. Então, quando ela veio para trás e se enroscou de novo em mim, passando desenvolta a corda dos braços pelo meu pescoço. Mas eu, com jeito, usando de leve os cotovelos, amassando um pouco os seus firmes seios, acabei dividindo com ela a prisão a que estava sujeito. E, lado a lado, entrelaçados, os dois passamos, aos poucos, a traçar os passos. Foi assim que fomos diretamente para o chuveiro. Vocês percebem que a prosa do Raduan Assar é quase que uma prosa poética, assim, ele rima várias vezes, a escrita dele você percebe que ele vai rimando várias vezes, e é quase como uma poesia gigante, né? Esse livro é quase como uma poesia, assim, uma poesia à cólera, quase, né? Mas essa parte que eu li é muito é, rica, porque ele fala: acabei dividindo com ela a prisão que eu estava sujeito. Claro que se trata do abraço ali, mas essa frase eu acho que ela resume o livro, porque o livro trata justamente sobre essa questão da prisão em que a gente está, né? Do nosso próprio corpo, da nossa própria existência, e como a gente compartilha essa prisão, como um relacionamento é convidar alguém para compartilhar essa prisão ao qual a gente está sujeito, essa prisão da existência, né? E o livro vai ser muito perceptível isso. Um copo de cólera, porque você acaba bebendo isso também. E tem uma parte que ele fala, né? E ele descreve isso. Acho que inclusive tem um filme, fizeram um filme do livro, não sei se é um longa, acho que é um curta-metragem, mas ele fala bastante isso, né? O ator, inclusive, consegue encarnar isso perfeitamente, que é o transtorno emocional que ele tá. A narração é feita pelo personagem masculino, né? Como ele te imerge nesse transtorno mental que ele tá, nessa confusão. Você percebe que eles brigam por uma coisinha, que é um buraco na cerca viva, e isso gera um mar de coisas, né? Então você percebe justamente esse transtorno mental pelo qual ele está passando. Assim, como que a briga começa, né? Ele tá lá bravejando contra as formigas, as filhas da puta das formigas, e aí ela fala: não é pra tanto, mocinho, que usa a razão. E aí ele fala: e eu confesso que essa me pegou de cheio na canela. Aquele mocinho foi de lascar. Ainda mais do jeito que foi dito. Tinha na observação do resto a mesma composta de displicência que ela punha em tudo. Então você percebe que ele fica possesso, né? Justamente porque ela chama ele de mocinho, né? Porque ela meio que ataca isso, né? Ela ataca essa masculinidade frágil que ele tem. E eu acho que esse livro também trata sobre isso. Sobre essa questão dos relacionamentos abusivos, mas também dessa masculinidade frágil, dessa masculinidade que se dá pela força, pela violência, por esbravejar, né? E por humilhar os outros, porque ele começa a brigar e humilhar os caseiros. E aí ela fala mocinho, ou seja, ela pega no calcanhar de Aquiles dele. Ou seja, no fato de que essa masculinidade que ele tanto se orgulha é uma mentira, né? É uma masculinidade frágil. Aí depois de novo ela fala, né? Entrou de novo espontaneamente em cena, me dizendo com bastante equilíbrio. E aqui é que vai explodir tudo, né? Que ela fala: eu não entendo como você se transforma. De repente você vira um fascista. E aí ela fala isso, e ela fala de forma muito irônica, você vai ver que várias vezes ela fala ha. Ela fica rindo sarcasticamente e irônica. E só que já teve uma briga conjugal, sabe? Quanto o sarcasmo é venenoso, assim, né? E ela sempre vai atacando isso. E aí ela joga isso na cara dele, fala que ele é um fascista. E isso é que vai gerar a questão da briga, vai explodir a briga e vai levar pro máximo, assim, né? E aí que ele vai falar uma coisa interessante para ela, que é o seguinte.
lembrando de enfiada que ninguém, pisando, estava impedido de protestar contra quem pisava, mas que era preciso sempre começar por enxergar a própria pata, o corpo antes da roupa, uma sentida descoberta precedendo a comunhão, e, se quisesse, teria motivos de sobra para pegar no seu pezinho. Não que eu fosse ingênuo a ponto de lhe exigir coerência, eu esperava isso dela, me arrotava isso de mim. Né? Então ele fala justamente isso, né? Lembrando de enfiada que ninguém pisando estava impedido de protestar contra quem pisava. E mais à frente ele fala: a verdade é que me enchia o saco essas disputas todas entre filhos arrependidos da pequena burguesia, competindo ingenuamente em generosidade com a maciez das suas botas, extraindo desse cortejo uns fumos de virtude libertária. Desta purga ela gostava, tanto quanto se purgava ao desancar a classe média, essa classe que sempre renegada, hesitando talvez por isso entre lançar-se às alturas do gavião ou palmilhar o chão com a simplicidade das sandálias, confundindo às vezes, de tão indecisa, a direção desses dois polos, sem saber se subia para o sacerdócio ou se descia abertamente para a rapina. Como se não chegar lá, como não chegar lá gloriosamente? Mas nem me passava então pela cabeça espicaçar os conflitos da pilantra. Não ia confundir o arame de alfinete com a iminente contundência do meu porrete. Você percebe que ele se acha muito, né? Mas ele está falando justamente sobre isso, sobre essa questão da classe média, né? E como enfim, e ele inclusive fala uma parte disso, que ele fala sobre, que ele compara essa classe média com um travesti de carnaval que se veste de mulher, né? E ele fala justamente sobre isso, ele fala dessa classe média que tá nesse limbo de coisa que não sabe se é que em certos momentos quer ser a classe alta, né? Almeja ser como a classe alta e ao mesmo tempo às vezes acha que é o povo, acha que pode dizer quais são os desejos e o almejo das classes baixas, né? Das classes oprimidas. Então é justamente sobre isso. E ele fala disso, porque ela claramente é uma classe média, né? Que está ali se achando no direito de ser o porta-voz do povo, né? A verdade é que me encheu o saco essas disputas todas entre filhos arrependidos da pequena burguesia. É muito rico isso, por mais que seja, né, você percebe que ele tem um pouco de conservador na fala dele, você percebe que isso é interessante de se perceber, né? E, na verdade, eu não diria nem que ele é tanto reacionário ou a favor da ditadura militar, porque em determinado momento ele fala o seguinte, ó, ela fala para ele: não é comigo, solene delinquente, mas com o povo que você há de se ver um dia. E aí ele responde: pense, pilantra, uma vez sequer nessa evidência, ainda que isso seja estranho ao teu folclore, ainda que a disciplina das tuas orelhas não se presta a tanta dissonância, o povo nunca chegará ao poder. E aí ela responde: louquinho da aldeia, entrou de vez em convulsão. Sabe-se lá o que ainda vem desse transe paroxístico? E aí ele responde: o povo nunca chegará ao poder. Não seria, pois, com ele que teria um dia de me haver, ofendido e humilhado. O povo é só e será sempre a massa dos governados. Diz inclusive tolices que você enaltece, sem se dar conta de que o povo fala e pensa, em geral, segundo a anuência de quem o domina. Fala sim por ele mesmo quando fala como fala, com o corpo, o que pouco adianta, já que sua identidade jamais se confunde com a identidade de supostos representantes, e que a força escrota da autoridade necessariamente fundamenta toda ordem, palavra por sinal sagaz que incorpora a um só tempo a insuportável voz de comando e o presumível lugar das coisas. Claro que o povo pode até colher benefícios, mas sempre como massa de manobra de lideranças emergentes. Por isso, vá em frente, pilantra, com o povo na boca, papagueando sua fala tosca, sem dúvida pitoresca, embora engrossando com arremedo a sufocante corda dos cordeiros, exatamente como um impassível ventríloco que assenta paternalmente os miúdos sobre os joelhos, denunciando inclusive as trapaças com sua arte,
ainda que trapaceando ele mesmo a esconder a própria voz. Mas não se preocupe, pilantra. Você chega lá, montadinho, é claro, numa revolta usurpada, montadinho numa revolta de segunda mão. Quanto a este tresmalhado ou delinquente, te digo somente que ninguém dirige aquele que Deus extravia, nem aceito, pois, nem a pocilga que está aí, nem outra ordem que se instale. Olhe bem aqui. Então essa é a parte interessante do discurso dele, né? É justamente um discurso contra uma noção mais pautada da esquerda, né, da revolução, da tomada do poder pelo povo, tomando o poder e se tendo o direito de se autogovernar, né? Ele está falando justamente disso, que ele não apoia nem essa pocilga que está aí, nem outra ordem qualquer. E eu acho que a parte muito interessante que ele fala é que ninguém dirige aquele que Deus extravia. Ele está falando justamente disso, né? Dessa questão como ele próprio se enxerga. E aí, para terminar, riquíssimo essa discussão que eles têm, né? Mas aí depois ela vai embora, claro, né? E aí ele fica sozinho em casa. E aí ele fala: e foi de repente que caí pensando nela. No abandono recolhido da sua casa àquela hora do café, certamente já sentada de lado, que era assim que ela ficava depois de concluir o austero de jejum, o cotovelo fincado na mesa, a cabeça apoiada na mão, os olhos pregados no passado, desfiando horas compridas de sua vez provecta, revendo a cada dia os velhos tempos da nossa união, ruminando desde cedo os resíduos desse mito, tendo assistido calada anos a fio a quebra ruidosa dos princípios. A lição que ela repetia sempre nas raras vezes que me via: um filho só abandona a casa quando toma uma mulher por esposa e levanta outra casa para nela procriar, e seus filhos, outros filhos. É esse o movimento espontâneo da natureza: procriar e com trabalho prover o sustento da família. O amor é a única razão da vida. Então ele justamente está falando disso, né? Nessa casa solitária e vazia em que ele se encontra depois que ela se vai, né? E nessa necessidade do outro, né? Esses altos e baixos do amor. E aí o último capítulo, que também se chama Chegada, assim como o primeiro, porque o livro ele começa e termina como começa, é muito rico, porque ele justamente dá sobre a visão dela, é o único capítulo que ela narra sobre a visão dela. E aí a gente mostra como que esse livro está tratando tanto de uma questão da masculinidade frágil, né, quanto de relacionamentos abusivos, porque ela trata ele como um bebê, como um feto. No final do livro, eu não vou ler para não dar muito spoiler, mas no final do livro você percebe isso, né, como ela enxerga ele como um filho, e como ela é uma mãe que tem que cuidar dele. Então, assim, é muito rico esse livro, é muito interessante. Ele faz a gente pensar sobre várias coisas, sobre várias discussões, tanto pessoais, existenciais, quanto relacionais e políticas, claro, né? O livro é filho do seu tempo, mas é muito bom, vale muito a pena a leitura. Se você ainda não fez, nunca leu o livro, leia, vale muito a pena. Um Copo de Cólera, do Radwan Nassar, tá bom? Então é isso, amigos. Se você já leu, deixa aí um comentário. Vamos discutir um pouquinho mais sobre esse livro, tá bom? Tchau, tchau.